Bem, olá, seja mais uma vez aqui bem-vindo na nossa aula. Estamos aqui estudando esta apostila, Perguntas Importantes 2, tá? Então, essa é a segunda apostila que nós estamos estudando. Nós começamos a estudar esses assuntos dessas perguntas dessa segunda apostila. Já estudamos a primeira apostila, onde vimos 10 perguntas que geralmente nos fazem quando estamos estudando com alguém, perguntas que trazem dúvidas sobre alguns assuntos, tá? Então, essa apostila ela foi produzida pelo pastor Bruce, missionário da Igreja Evangélica dos Irmãos, tá? E foram perguntas que foram observadas, e quando se estuda com as pessoas, geralmente as pessoas têm essas dúvidas. Algumas perguntas surgem por causa da aproximação com grupos da linha continuistas, grupos pentecostais, neopentecostais, teologia da prosperidade, e as pessoas têm essas dúvidas. Então, esse material ele foi desenvolvido para que pudéssemos, dar resposta a essas perguntas, tá? Então, nós começamos a estudar essa segunda apostila. E a primeira pergunta, o primeiro assunto é sobre a eleição, a doutrina da eleição. O que é eleição? Então, este aqui é o nosso terceiro vídeo, tá? Nós já iniciamos esse estudo aqui. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo que nós iniciamos sobre esse assunto e o segundo vídeo, então é bom que você procure aí o vídeo ou solicite que nós vamos enviar para você, tá? Então, esse aqui é o nosso terceiro vídeo, a nossa terceira aula sobre eleição. Então, nós vamos encerrar esse assunto sobre eleição nessa aula de hoje, tá? Então, como você está lembrado aí no primeiro e no segundo vídeo, nós iniciamos aí esse assunto sobre a eleição. Falamos sobre a depravação total, de acordo com Efésios 2:1, que fala que todos estão mortos espiritualmente, por isso são incapazes de responder, tomar qualquer iniciativa em relação à sua salvação, porque estão mortos espiritualmente. Vimos Romanos 3, 10 e 11, onde Paulo falou que não há ninguém que busque a Deus. Então, o homem, ele não busca a Deus porque ele está morto espiritualmente, tá? Então, se Deus não tomar a iniciativa, o homem jamais vai buscar a Deus. Lembre também que nós falamos que há basicamente duas linhas de interpretação quando se fala de eleição, quando se fala da soteriologia, que é a doutrina da salvação, tá? Que são a linha calvinista e a linha arminianista, tá? Então, o calvinismo, essa é a linha que nós seguimos, nós da Igreja dos Irmãos, seguimos a linha calvinista, tá? Então, os calvinistas creem que Deus é soberano em relação à salvação, tá? É Deus quem escolhe, é Deus quem determina quem irá ser salvo, tá? A outra linha são os arminianistas. Os arminianos, eles creem no livre-arbítrio em relação à salvação, que Deus deixa o homem escolher se ele quer ser salvo ou não, tá? Então, nós falamos isso no primeiro e no segundo vídeo. Isso é o que traz a confusão, tá? Porque ou você é da linha calvinista ou você é da linha arminianista. Ou você crê na soberania de Deus em relação à sua salvação, ou você crê no livre-arbítrio, tá? Falamos sobre esse versículo de Efésios 1,
4 e 5, tá? São versículos que falam sobre a doutrina da eleição. Não há como negar a doutrina da eleição. A doutrina da eleição ela é tão verdadeira quanto a doutrina da justificação, da santificação, da salvação, das outras doutrinas, tá? Então, Efésios 1:4 fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, fala que Ele nos predestinou. Então, predestinação é diferente de eleição. Primeiro Ele nos escolhe, tá? Primeiro Ele nos escolheu, depois Ele nos predestinou. Predestinou tem a ver com marcar o percurso, tá? Então, tem a ver com o fato que Deus ele já determinou tudo aquilo que os seus escolhidos vão passar, vão fazer, até chegar no seu propósito final, que é a glorificação. Tá? Vimos isso, então, aí nas outras aulas. Também, 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, vimos lá que há uma doutrina que é chamada a presciência de Deus, tá? Pré significa antes, ciência significa de saber, né? Então, Deus sabia antes. Então, aqui há algo que nós entendemos, tá? Porque os arminianistas, tá? Os arminianos, eles creem que Deus olhou no futuro, viu que a pessoa ia aceitá-lo, tá? E por isso ele escolheu. Então, o arminiano crê dessa maneira, tá? Mas a presciência não tem a ver com essa maneira de pensar, porque se for assim, no fim, a salvação dependeu do homem, mesmo que Deus tenha olhado no futuro e tenha escolhido, mas ele me escolheu de acordo com a visão arminiana em relação à presciência, mas foi eu que decidi, e porque eu ia decidir, ele já me escolheu aqui antes. Então, nós não cremos dessa maneira. Então, nós cremos que Deus, ele não só sabia que eu ia ser salvo no futuro, como ele determinou que eu ia ser salvo. Então, naquele momento da salvação, ele não me deu livre-arbítrio, tá? Ele tirou a venda dos meus olhos para que eu pudesse ver aquilo que ele estava fazendo, tá? E aí nós falamos também sobre essa doutrina da presciência, tá? E aí falamos alguns textos que mesmo que Deus, esses são alguns mistérios, né? Mesmo que Deus tenha nos escolhido antes da fundação do mundo, mas nós temos a nossa responsabilidade, tá? Aí olhamos o texto de Mateus 22:14, e só lembrando que esse versículo, porque muitos são chamados e mas poucos escolhidos, ele está dentro de um bloco, né? Jesus falou isso 2 vezes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos, e daí ele contou uma série de parábolas para explicar isso, né? E aí ele terminou falando, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, falamos sobre isso aí, sobre esse versículo. Também olhamos um versículo com Paulo, em Atos 13:48, quando Paulo estava pregando na sua primeira viagem missionária. Ele chegou lá naquela cidade de Antioquia, da Pisídia, né? E aí ele pregou a palavra, os judeus rejeitaram, e ele disse que ia pregar agora para os gentios, e os gentios, então, se regozijaram e glorificaram a palavra do Senhor, e aí, aqui a eleição, creram todos, mas todos quem? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, aqueles que haviam sido destinados ou eleitos para a vida eterna, ou predestinados para a vida eterna, eles creram, tá? Somente eles que creram, tá? E aí nós começamos a falar no outro vídeo sobre a questão das objeções, né? Que eles fazem em relação à doutrina da eleição, a visão calvinista, né? Que Deus nos escolheu
e ele é soberano, e nós não temos o livre-arbítrio para decidir, para aceitá-lo, tá? Então, tudo é baseado na sua soberania. Então, olhamos Romanos 9, onde nós respondemos essa pergunta que fazem, né? Então, Deus é injusto por escolher uns para ir para o céu e outros não, né? Então, para não ser salvo. Então, Romanos 9, Paulo falou isso, né? Explicou o fato de que Deus não é injusto porque ele é soberano, ele é o Criador e ele faz aquilo que ele aprouver, tá? Ele vai ter misericórdia de quem ele quiser, vai se compadecer de quem ele quiser, tá? Porque não depende de quem quer dizer, da vontade do homem, nem de quem corre, nem do esforço da pessoa, tá? Então, nós falamos sobre isso, Deus não é injusto, tá? E falamos um ponto muito polêmico, né? Sabemos que Deus escolheu uns para a salvação, mas também o texto fala que Deus escolheu outros para a perdição, né? Então, Deus escolheu uns para a salvação e Deus escolheu outros para a perdição, né? Então, Paulo falou exatamente isso, ele endurece o coração de quem ele quer, tá? E ele até falou, né? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar àquele que o fez, por que me fizeste assim? Então, a gente não pode discutir com Deus, como Spurgeon falou no seu livro sobre eleição, em vez de ficarmos batendo cabeça por que Deus não escolheu aquele, a gente tem que louvar, agradecer a ele por ele ter nos escolhido, né? Porque ele poderia ter não nos escolhido, né? E a gente estaria lá no outro pacote, no outro bolo lá. Bem, aí olhamos alguns textos do Evangelho de João, que fala sobre eleição, João capítulo 6, fala que todo aquele que o Pai me dá, que são os eleitos, esse virá a mim. Então, falamos isso, né, que a graça irresistível, né, ou o chamado eficaz, o eleito, quando ouve a voz, né, de Jesus, quando o evangelho chega, ele não pode resistir. Então, ele segue, né. E falamos também aqui sobre a segurança da salvação, Romanos 10, que aqueles que são eleitos, eles jamais poderão perder a sua salvação, jamais perderão eternamente. Então, uma vez salvo e verdadeiramente salvo, salvo para sempre. É essa maneira que nós pensamos, tá? Fica com essa frase, que essa frase nós vamos iniciar o ponto de hoje, tá? Então, foi isso que nós falamos aí no primeiro vídeo e no segundo vídeo, falando um pouco sobre o resumo, falando aí um pouco do resumo que nós vimos. Olhamos o texto de 1 Coríntios, do homem natural, e tudo mais, tá bom? Então, nós paramos aqui, exatamente aqui nesse ponto da fé, tá? Então, nós paramos aqui, iremos falar essa questão da fé, do arrependimento e a fé, tá? Então, vamos lá. Então, relacione essa questão desses dois temas, arrependimento e fé, com esse assunto da eleição, com o assunto da salvação, tá? E você lembra que arrependimento e fé são os dois requisitos para a salvação da pessoa, tá? Paulo falou isso em Atos 20:20, né? Que ele pregava exatamente isso, de casa em casa, no templo, arrependimento e fé, tá? Então, vamos lá. Então, ele começa aqui falando daquela história de Pedro, a defesa de Pedro, na verdade, né? Então, você lembra, Atos capítulo 18, já é Pedro se defendendo, mas só para você ficar aqui no contexto, você lembra que Atos capítulo 10 é um daqueles capítulos
que são extraordinárias, né? Que algo acontece que nunca tinha acontecido, que foi a salvação dos gentios, tá? Então, você lembra lá que nós estudamos na primeira apostila, quando nós estudamos sobre o dom de línguas, tá? Então, você lembra que o dom de línguas, ele apareceu, ele é mencionado em 4 capítulos de Atos, né? Capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10 e o capítulo 19. Cada um desses capítulos, algo extraordinário está acontecendo em relação ao Espírito Santo, em relação à igreja. Por exemplo, Atos capítulo 2 é quando o Espírito Santo vem a primeira vez sobre a igreja, sobre os judeus. Então, a igreja começa com os judeus, tá? Daí, Atos capítulo 8, o Espírito Santo vem sobre os samaritanos, lá com Filipe. Então, a igreja agora tem judeus e samaritanos. Atos capítulo 10 é quando o Espírito Santo vem sobre os gentios lá na casa de Cornélio. Então, você lembra, no capítulo 10 de Atos, Pedro tem aquela visão e ele então entende que Deus também iria estender a salvação para os gentios também, que os gentios iriam fazer parte da igreja, né? Então, Pedro, ele é levado até a casa de Cornélio, que era um gentio, um centurião romano, né? Ele chega lá, ele prega e Cornélio e toda a sua casa se convertem, eles são batizados pelo Espírito Santo naquele momento, né? E eles, então, falam em línguas, mas era para demonstrar que o Espírito Santo estava vindo naquele momento sobre os gentios, depois não houve mais a necessidade disso, né? É só aquele momento que acontece lá. Enfim, falamos isso lá na aula sobre o dom de línguas, tá? Mas aí o que aconteceu? Em Atos capítulo 11, Pedro é chamado lá em Jerusalém. Então, você sabe que o judeu não poderia entrar na casa de um gentio, né? E aí Pedro é chamado lá para dar as suas explicações, né? E Pedro explica, né? E Pedro tinha as testemunhas lá que ele tinha levado, e eles então houve um debate muito forte lá em relação a isso, né? Porque alguns aceitavam que os judeus, que gentios foram salvos ali, receberam o Espírito Santo, e outros diziam que não, que aquilo era exclusivo dos judeus e não poderia. Então houve um debate entre eles até que eles se realmente se convenceram. E o versículo 18 é exatamente nesse pé que está a coisa lá, né? E ouvindo eles estas coisas, quer dizer, os judeus lá que estavam interrogando Pedro, né, apaziguaram-se, quer dizer, eles pararam de brigar porque estava uma confusão lá, né, e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida eterna. Então, veja que, nesse momento, então, a ficha cai para eles e eles entendem que a igreja, o Espírito Santo, não era só para os judeus, mas também para os gentios, né? E eles, então, falam isso, que Deus concedeu o arrependimento para a vida. Então, o ponto que nós queremos aqui é sobre essa questão do arrependimento. Então, o arrependimento é um ato humano ou é um ato de Deus? É eu que decido me arrepender ou é Deus que produz esse arrependimento? Tá? É o mesmo raciocínio para a fé. Então, veja bem, veja como é a coisa. O calvinista, nós calvinistas, entendemos, e de acordo com esse texto, está bem claro aqui, que o arrependimento ele é produzido por Deus, tá? Não é eu que me decidi me arrepender, mas foi Deus que causou esse arrependimento em mim, tá? Isso que eles entenderam lá. Foi por Deus concedido o arrependimento para a vida, ok? Então, o agente do arrependimento, para o arrependimento, é Deus, tá?
Então, arrependimento é produzido por Deus. O homem não irá naturalmente se arrepender dos seus pecados. Então, falamos muito isso nas outras aulas aí sobre eleição. Efésios 2:1 fala que o homem está morto espiritualmente, tá? O homem sem Deus, ele é um zumbi andando por aí. Então, o homem, naturalmente, Paulo falou isso em 1 Coríntios 1, né, o homem natural, ele não vai se arrepender dos seus pecados. Ele naturalmente não vai, tá? Ele pode fazer aquilo que Judas fez, né? Você lembra? Alguns acham que Judas se arrependeu depois que ele traiu Jesus e pegou o dinheiro e foi se enforcar. Aquilo não foi arrependimento, aquilo foi remorso, tá? Foi remorso, ok? Mas o verdadeiro arrependimento é Deus quem produz. O homem, naturalmente, ele não vai se arrepender dos seus pecados, tá? Só Deus pode abrir os olhos das pessoas para ver a sua própria necessidade de mudança. Então, não se engane com isso. Se Deus não abrir os olhos do camarada, ele jamais vai se arrepender. Às vezes as pessoas nos enganam, né? Às vezes a gente se engana com as pessoas, né? Aí, pensando aqui, pessoas que uma hora estão na igreja, uma hora estão aqui, estão ali, parece que se arrependem, e depois voltam à prática, e depois acontece alguma coisa, e a pessoa vai lá e volta de novo para a igreja, e chora, e se arrepende, e fica nessa, e fica nesse bolo, e nunca há essa mudança, porque essas pessoas não são eleitas, né, de Deus, ou pelo menos naquele momento ainda, né, porque não há um arrependimento verdadeiro, e eles nem podem se arrepender verdadeiramente da sua vida, né, eles podem sentir remorso, como Judas, mas depois eles voltam de novo a fazer as mesmas coisas, tá, porque é só Deus que pode abrir os olhos espiritualmente. 1 João, capítulo 1, o apóstolo João também ele vai falar sobre essa questão da fé agora. Então, veja bem que o ponto que nós queremos é essa questão do arrependimento e da fé em relação à nossa salvação. Então, Atos 11:18 é um dos versículos que fala que o arrependimento ele é produzido por Deus. Não é nós que nos arrependemos dos nossos pecados. Se fosse nós, a gente jamais ia se arrepender. A gente poderia ter remorso, tá? E em relação à fé, é a mesma maneira. A fé que nós temos para a salvação também não é a nossa fé. Não foi a nossa fé, tá? Então, veja bem que como diz aqui, além disso, além do arrependimento que Deus nos dá, Deus ainda faz mais por nós. 1 João 5:4, tá? Você lembra que o propósito de 1 João é mostrar os frutos de uma pessoa verdadeiramente convertida, tá? Então, ele falou, né, no capítulo 5, versículo 13, né, se eu não me engano, que essas coisas ele tinha escrito para que a gente soubesse que temos a vida eterna. E o que foram essas coisas que ele escreveu? É tudo aquilo que ele escreveu desde o capítulo 1. Que o cristão, verdadeiro convertido, ele anda na luz, ele ama os irmãos, ele não vive no pecado, ele não faz coisas desonestas, e todas aquelas coisas lá. Então, o propósito é para que a pessoa saiba que ele é um verdadeiro, uma pessoa salva, realmente. E aqui no capítulo 5, versículo 4, ele vai falar dessa questão da fé também, né? Ele diz, porque tudo que é nascido de Deus, quer dizer, se a pessoa é nascida de Deus, é porque ele é salvo, porque ele é um eleito. O que acontece? Ele vence o mundo.
vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O que é? A nossa fé. Veja que a tradução dá a entender que é a nossa fé que vence o mundo. Mas na verdade, foi a tradução do português, tá? Mas se você for ver no original, no grego, tá? Você vai entender bem aqui. Porque o que realmente está querendo dizer é o seguinte, é que tudo que temos, tudo que tem origem em Deus, vence o mundo. Ele falou na primeira parte do versículo. A segunda parte, ele falou que nossa fé vence o mundo. E, então, nossa fé tem a origem em Deus. Entendeu? Então, esse é o entendimento desse versículo. Tá? Ele disse que tudo que tem origem em Deus vence o mundo. Nossa fé venceu o mundo. Mas, então, isso dá a entender, né, a gente conclui, que a nossa fé que vence o mundo, ela teve origem em Deus. É meio difícil organizar, na verdade, esse versículo, mas o que ele quer dizer é que a nossa fé que vence o mundo, ela tem origem em Deus. Ou seja, não foi a minha fé que venceu o mundo, mas foi a fé que Deus produziu em mim. Agora, o outro versículo que é mais claro em relação a isso, claro, é Efésios 2:8, tá? 2:8. É claro, mas as pessoas às vezes não compreendem. Porque, vamos lá, o que diz Efésios 2:8? Porque pela graça, quer dizer, graça é o favor imerecido, nós não merecíamos. O que nós não merecemos? A salvação, né? Então, foi dado de graça, pela graça. Sois salvos, então fomos salvos pela graça, não foi o meu mérito, tá? Aí diz, mediante a fé. Então, a fé foi o fio, como alguém diz, né? O fio que foi usado para recebermos a salvação. Agora, o que é interessante é isso aqui, ó. E aí tem esse conectivo aqui. O que é isto? Geralmente a gente pensa que é a salvação, né? Ou a graça, tá? Mas isto aqui está se referindo a não só a graça e a salvação, mas também a fé, entendeu? Então, graça, salvação e fé não vem de vós, é dom de Deus. Esse aqui que é a chave, porque até a fé que nós tivemos para ser salvo não foi nossa fé, foi algo de Deus. Se Deus não te desse a fé para ser salvo, você não seria salvo. Esse é o ponto aqui. A fé é um dom de Deus também. Isso é interessante porque o arminiano, ele baseia a sua salvação na fé daquele dia que ele tomou aquela decisão, né? Ah, eu tive fé, aceitei Cristo, pronto, estou salvo e pronto, né? Mas a questão é que eles acabam tendo fé na sua própria fé. Eles acabam depositando toda a sua confiança na fé que eles tiveram, né? Ou seja, mais uma vez, depende do homem, né? Mas nós, calvinistas, entendemos que até a fé que nós tivemos naquele momento da nossa salvação não foi nossa fé, foi algo dado por Deus, não veio de nós, mas foi um dom de Deus. Como ele fala aqui embaixo, ó, isto ele está falando aqui do versículo, né? No grego, na língua original, indica que a salvação, a graça e a fé vem de Deus, tá? E nós já sabemos disso, porque a fé do homem é fraca, ele pode crer hoje e desacreditar amanhã. As igrejas continuistas, que normalmente são arminianas, eles creem na perca de salvação. E eles têm razão de crer assim, porque eles são arminianos. Então, se eles creem no livre-arbítrio, se eles creem que a salvação dependeu da escolha deles,
então eles podem perder a salvação. Por quê? Porque se eu decidir crer hoje, amanhã eu posso decidir não crer, entendeu? Então, essa é a questão, é por isso que eles creem na perca de salvação. Não, hoje eu decido que eu quero ser salvo, eu aceito Jesus, estou salvo. Amanhã eu posso decidir que eu não quero mais ser salvo, eu quero viver no mundo e eu me desvio e tudo mais, tá? Então, perca de salvação, crente desviado, crente carnal, reconversão, sabe? A pessoa se converte aí várias vezes, né? Isso é coisa de arminiano, isso é coisa de igrejas continuistas. Nós não cremos dessa maneira. Cremos que a salvação ela é eficaz, cremos que o cristão, uma vez salvo e verdadeiramente salvo, se ele é um eleito, ele é salvo para sempre, ele não perde a sua salvação, ainda que ele peque, porque ele está no processo de santificação, né? Mas ele não vai perder a sua salvação, porque como vimos, João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, ninguém arrebatará da minha mão, né? João 6, 37, aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, e tudo mais. E o fato de que, se cremos na soberania de Deus, então a salvação não depende de nós, mas depende de Deus. Não é segura na mão de Deus e vá, e sim, Deus é quem segura na nossa mão, né? Porque se a gente segura na mão de Deus, a gente pode largar como a criança atravessando a rua, tá? Então, veja como a questão da sua teologia, ou seja, a maneira como você crê, vai influenciar nas outras coisas também, tá? Mas a fé verdadeira que Deus produz é uma fé salvadora, e é uma fé que permanece, né? João até falou na sua carta, né? Que a marca de um verdadeiro convertido é que ele não sai do meio, né? Lembra aquele texto? Eles saíram do nosso meio porque não eram do nosso. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, né? Então, a marca de um eleito é que ele permanece, ele não sai. Ou como dizia o seu Bill, ele pode até dar um desviozinho ali, mas ele volta, né? Ele volta, tá? Ok? É aí que fala, por isso os que entendem a eleição, somos nós, calvinistas, né, creem que os que são verdadeiramente salvos, olha aqui, ó, não podem perder a salvação. Então, nós cremos na segurança da salvação. Não podem, né? Claro que isso não é possível, mas se fosse, ainda que eles quisessem perder a salvação, eles não podiam, porque não depende dele, né? Eles não podem, né, perder a salvação, porque não depende de Deus. É como uma pessoa presa. Então, a pessoa pode até querer sair, mas ele está preso e não depende dele, né? Depende de outro abrir a porta para ele sair, né? De certa forma é isso em relação à salvação, não depende de nós, né? Não depende do que a gente faça ou deixe de fazer, depende de Deus, tá? E aí, como diz aqui, há mais duas perguntas importantes em relação a essa parte de eleição, para nós finalizarmos, é o porquê e para quê. Por quê e para quê? Ou seja, por que Deus escolheu alguns e outros não? E qual o propósito dessa escolha? Tá? Então, por que Deus escolheu uns e outros não? E para quê? Para quê? Tá? Então, a gente vai olhar aqui alguns versículos para responder essas duas perguntas. Então, Paulo falou aos coríntios, tá? Considerarem a razão que Deus os escolheu. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Então, só lembrando o contexto aqui, você lembra que Corinto
era uma cidade que fazia parte da Grécia, tá? Fazia parte ali daquela região de Atenas, da Grécia, e Corinto era uma cidade onde tinham os filósofos, não só Corinto, como Atenas, né? Ali, aquela região, então eram os homens mais sábios daquele mundo antigo, né? Então, se você quisesse ir para estudar com os mais sábios do mundo da época, então você ia para Corinto, você ia para Atenas, tá? Então, você lembra que Paulo chegou naquela cidade, fundou aquela igreja lá nas suas viagens missionárias. Agora, Corinto também, além de ser uma cidade de intelectuais, também era uma cidade muito corrupta, muito imoral, tá? Mas pessoas se converteram ali, porque Deus tinha os seus eleitos, né? É interessante, né? Quando você lê o livro de Atos, você lembra que Paulo, ele foi basicamente expulso de Atenas, né? Ele pregou a palavra lá, a sua famosa pregação, né? O Deus desconhecido que eles adoravam. Paulo disse: é o Deus que fez o céu e a terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele fez esse discurso lá em Atenas, né? E poucas pessoas se converteram, né? E tudo mais, e não aceitaram. E Paulo saiu de lá de Atenas e foi para Corinto, né? Corinto era como Atenas também, cidade muito de pessoas intelectuais, pessoas inteligentes, né? E também Paulo estava lá e Paulo estava querendo sair de Corinto, né? Paulo estava até com medo lá, e você lembra que Jesus teve que aparecer para ele uma visão, né? Ainda estava sendo usado esse meio, né? Ainda, né? Estudamos sobre isso, sobre revelação, há revelações hoje, né? Tudo mais, mas ainda estava à época sendo usado esse meio. Hoje não, né? Mas Jesus apareceu para ele lá e Jesus disse: olha, Paulo, não temas, fala e não te cales, porque tenho muito povo nessa cidade, né? E aí Paulo então ficou naquela cidade mais 1 ano e meio, 2 anos por aí, e aí pessoas se converteram ali, né? E aí Paulo não está escrevendo essa carta para aqueles irmãos, tá? E aí é interessante o que ele fala, para nós olharmos essa questão da eleição. Versículo 26, ele disse: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, quer dizer, no vosso chamado, na vossa escolha. Então, Paulo disse: olha, irmãos aí de Corinto, dá uma olhada agora, pensa nas pessoas que são da igreja, vamos colocar assim, que são salvas, né? Ele disse: visto que não foram chamados, quer dizer, não foram salvos, muitos sábios, segundo a carne, quer dizer, inteligentes, nem muitos poderosos, quer dizer, pessoas de influência, nem muitos de nobre nascimento, quer dizer, pessoas de classe alta, tá? Isso não quer dizer que pessoas inteligentes, pessoas de influência e pessoas da classe alta não possam ser salvos, né? Mas naquele contexto ali, Paulo disse: repara nas pessoas da igreja, né? Não foram chamados muitos assim, né? Veja que ele disse: não foram chamados muitos, quer dizer que havia algunzinhos lá, né? Então, o que a gente pode pegar daqui? Que Deus não chamou as pessoas conforme as suas habilidades. Veja bem que nós queremos falar sobre esse ponto de fé e arrependimento, também sobre eleição, tá? Então, Paulo disse: ó, não foram chamados as pessoas, Deus não escolheu essas pessoas por causa das suas habilidades. Aí ele disse: pelo contrário, né? Não foi por causa das habilidades que Deus chamou. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são,
tá? Então, é interessante isso, né? Você olha nesse contexto de Corinto e repara nas pessoas que foram salvas, que Deus escolheu aquelas pessoas. Então, o que a gente vê? Que Deus escolheu as pessoas que eram loucas, fracas, humildes e desprezadas. Para quê? Para demonstrar o seu poder perante os poderosos e sábios deste mundo. Tá? Isso é interessante. E esse exemplo nos ajuda a entender o porquê que Deus fez isso. Né? Por que Deus salvou pessoas assim? Então, olha esse exemplo. O Brasil tem alguns dos melhores jogadores de futebol do mundo. O técnico sempre escolhe aquele que ele acha que são os melhores para ganhar. Quando a seleção ganha, quase ninguém elogia o técnico, mas dão crédito aos jogadores. Quer dizer, a vitória já era esperada, né? Então que às vezes não dá certo isso, né? Mas aí o que acontece? O técnico chama os melhores jogadores, e aí quando eles ganham, né? Ninguém olha tanto para a questão do técnico. Mas também eram os melhores jogadores, né? Então eles tinham que ganhar, era obrigação deles ganhar. Agora, por outro lado, se o técnico escolhesse os piores jogadores, não os melhores, mas os piores, e montasse um sistema e ganhasse, o que ia acontecer? Todo mundo ia saber que foi a estratégia do técnico que ganhou, por exemplo, uma Copa, um campeonato, né? Então, como ele diz aqui, Deus fez isso também, né? Então, se o técnico escolhesse os piores, aí ninguém ia acreditar, e nem eles mesmos, né? Mas aí, se ele montasse tudo direitinho e eles acabassem ganhando, para quem seria o crédito? O crédito não seria para os jogadores, seria para o técnico, né? Deus fez isso também. Quer dizer, se Deus tivesse escolhido os mais fortes, os mais influentes, os mais inteligentes para sua equipe, falando da salvação, ele não teria a glória para si. Entendeu? Então, é isso que acontece, né? Quando um time é ruim, está lá no último lugar, e daí vem um técnico e consegue fazer esse time ser campeão, a glória vai para o técnico que fez aquilo. Ok? Então, é isso que Paulo está falando. Então, Paulo disse, Deus fez isso, versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Ninguém se vanglorie, ninguém vai chegar diante de Deus e dizer, eu estou aqui, tu me salvou porque eu era bom, eu era o melhor. Então foi por isso que tu me salvou. Ninguém vai se vangloriar dessa maneira, né? O resultado é que ninguém pode se vangloriar na presença de Deus, tá? Versículo 30, ele diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, claro, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, quer dizer, compreensão do Evangelho, justiça, salvação e santificação, quer dizer, o processo de purificação de nossas vidas, que é depois de conhecer Jesus, que é a santificação, e também a redenção, que é a nossa glorificação, que é a futura redenção dos nossos corpos, né? Então, tudo isso aconteceu com os seus eleitos, né? Agora, para quê? Para que Deus fez isso? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, tudo Deus fez com respeito à nossa salvação, para quê? Para que Ele recebesse toda a glória e não nós, né? Você sabe aquela cena da igreja no céu, nos 24 anciões lá, quando entendem, né? Eles recebem a coroa, e depois eles entendem que aquela coroa não foi por mérito
próprio, né? E por isso eles depositam as coroas aos pés de Jesus, porque entendem, é lá que nós vamos entender realmente que tudo Jesus fez por nós, né? E aí eles depositam a coroa aos pés de Jesus, né? Aquela cena lá muito bonita, muito jóia, né? Para o futuro, né? Hoje a gente não entende tanto, a ficha não cai tanto para nós, né? É o fato que Deus, olha, todo o processo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, depois Ele nos predestinou, quer dizer, Ele marcou todo o percurso da nossa vida, tudo o que vai acontecer, o que não vai acontecer, né? Aí, até que a gente chegue a ser glorificado, né? Ele fez tudo para nós, né? Não depende nada de nós, tá? Essa é a visão calvinista. O arminiano não pensa dessa maneira. O arminiano pensa no livre-arbítrio, que o homem tem a escolha. Ele pode escolher aqui, ali, isso é arminianismo, tá? Deus tem um plano para as nossas vidas. Então, qual é esse plano? Vamos ler para que Deus nos escolheu. Isso é importante. E esse versículo é muito joia, né? Romanos 8:29, que diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, quer dizer, eleição, tá? Também predestinou, quer dizer, marcou o percurso, marcou tudo o que ia acontecer na vida dessa pessoa. Para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito de muitos irmãos. Quer dizer, Deus nos escolheu para nos transformar, para sermos conforme o seu Filho, Jesus Cristo. Essa é a razão que Deus te escolheu, me escolheu, nos escolheu. Não foi simplesmente para a gente ser salvo e ir para o céu, mas que a gente pudesse ser transformado conforme a imagem do seu Filho. E toda vez que a Bíblia menciona a eleição, ela fala da glória de Deus. Deus não nos escolheu apenas para nos salvar, né? Mas para que, de alguma maneira, mostrar a sua glória em nós, né? Na nossa salvação. Então, quando entendemos a eleição, o que a gente vai entender? Iremos o quê? Quando entendemos a eleição? Iremos entender melhor a graça de Deus, quer dizer, Deus fez tudo, né? E essa é uma dificuldade, as pessoas não entendem a graça de Deus, o homem está sempre querendo fazer alguma coisa, né? E aí invalida a graça, vamos colocar assim, mas quando a gente entende a eleição, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou, nos chamou e fez tudo, então a gente entende melhor a graça de Deus, e a gente descansa nisso, né? Também, quando a gente entende a eleição, nós vamos querer viver conforme o seu propósito para nossas vidas, ou seja, para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, quando a gente entende a eleição, a gente vai desejar, porque a gente vai compreender que Deus nos escolheu para sermos conforme a imagem do seu Filho, e a gente vai procurar ser isso, realmente, né? O certo era que quando a gente pisa na bola, a gente deve se arrepender pelo fato de que Deus fez tudo para a gente ser parecido com Jesus Cristo e a gente pisa na bola, né? E isso deve nos trazer aquela tristeza, não remorso como Judas, mas aquela tristeza do Pedro quando negou, né? Também iremos adorar ainda mais a Deus por causa da sua bondade, né? Como o Spurgeon falou, quando a gente entende a eleição na nossa vida, a gente vai adorar a Deus, vai ser grato a Ele, assim, né? Imagine que você estava preso, condenado, e alguém chega lá e te liberta, né? Você seria grato a essa pessoa para o resto da vida, e assim deve ser a nossa atitude com o Senhor, para o resto da vida, né? Por aquilo que Ele decidiu fazer em nossas vidas. E também a questão de compartilhar. Alguém sempre fala, eleição tira
a coisa de evangelizar. Não, não deve ser assim. Quem pensa dessa maneira, e tem grupos que são assim, né? Eles creem em eleição, então eles dizem, então todo eleito vai ser salvo, a gente não, para que pregar, evangelizar? Então quem pensa dessa maneira não entende eleição, porque eleição vai nos motivar a compartilhar a nossa fé. E aí eu gosto, como diz aqui, com mais liberdade. Sabe por quê? Porque a gente vai com esse entendimento. Nosso trabalho é semear a palavra. E a palavra, o evangelho, quando bater na frente de um eleito, se aquele momento for o momento que Deus predestinou ele para abrir os seus olhos, ele vai ouvir, ele vai abraçar, porque aquele é o momento. Então, isso nos ajuda a evangelizar com mais liberdade, simplesmente compartilhar a fé, tá? Então, resumindo nosso estudo sobre eleição, Deus escolheu as pessoas que iam ser salvas antes da fundação do mundo. Essa é a base da eleição. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu as pessoas que Ele queria que fossem salvas. Por que Ele fez isso? Pura e simplesmente porque Ele quis. Tá? Não foi porque ele olhou no futuro e viu que eu ia aceitá-lo, não foi porque ele olhou no futuro e viu que eu ia ser bonzinho, que eu ia ser melhor aqui, melhor ali, não. Simplesmente porque ele quis, tá? Outra coisa, todas as pessoas estão mortas espiritualmente e são incapazes de responder o evangelho, tá? Efésios 2:1, todos estão mortos espiritualmente, são incapazes, tá? Não podem responder o evangelho naturalmente. Se Deus não abrir os olhos, como diz aqui, Deus abre os olhos daquele que ele mesmo escolheu. Então, veja bem, ele escolhe, depois ele, em algum momento da vida da pessoa, antes da pessoa morrer, claro, ele vai abrir os olhos da pessoa. Ele não vai dar o livre-arbítrio para a pessoa decidir, como o arminiano fala, né? Ele simplesmente vai abrir os olhos. As escamas, como aconteceu com Paulo, vão cair e ele vai abrir os seus olhos e ver a beleza que Deus está fazendo ali. Essa é a verdadeira conversão de uma pessoa, tá? E também vimos hoje que fé verdadeira, ela é produzida por Deus, não é a sua fé, não foi a sua fé que te salvou, mas foi a fé que Deus produziu em você que te salvou. A mesma coisa o arrependimento, tá? Se foi Deus que produziu esta fé, então os eleitos irão responder. Graça irresistível, tá? O eleito, ele vai ter a sua fé, Deus vai dar essa fé para ele no momento certo para ele se converter, né? Para ele realmente ser salvo naquele momento lá, ok? Então, com isso, nós concluímos aqui nosso estudo sobre eleição, tá? Sobre eleição. Eu espero que você tenha, pelo menos, começado a entender, se não entendeu tudo. Claro que é um assunto bem complexo, mas não tanto complexo, né? Às vezes a gente que faz um alarido todo em relação à doutrina da eleição, né? E a gente já vem com aquele preconceito. É uma doutrina tão bonita, tão maravilhosa, e a gente precisa pregar mais sobre eleição, sobre esses pontos, tá? E não fazer essa confusão. A confusão que se faz é porque a pessoa quer olhar com a ótica humana. O conceito de justiça do homem não é o mesmo conceito de justiça de Deus, como nós vimos nessas aulas aqui, tá? Então, a doutrina da eleição, ela é uma doutrina bíblica, tá? E é o fato de que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar, tá? E eu espero que você realmente
comece a desfrutar daquilo que nós temos aprendido sobre a doutrina da eleição. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Até o próximo assunto, até a próxima pergunta.